Uma viagem sem volta. Imagine pegar uma corrida de Uber numa noite chuvosa. Algo tão simples, tão comum, que fazemos sem pensar. Mas e se essa corrida fosse o início de algo que ninguém jamais conseguiria explicar? Em uma noite chuvosa de outubro, enquanto as luzes dos postes projetavam sombras dançantes pelas alçadas, era o tipo de cenário que poderia ser tirado diretamente de um filme de suspense. E foi nessa noite que Lucas, um motorista de Uber dedicado, decidiu pegar sua última corrida. Lucas era conhecido entre os amigos por ser alguém tranquilo e discreto. Sempre pontual, sempre educado e, acima de tudo, sempre cauteloso. Ele tinha suas rotinas bem definidas e preferia as corridas do começo da noite, evitando as altas horas em que bêbados e situações imprevisíveis pudessem surgir. Mas naquela noite algo fez ignorar sua própria regra. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desejo de aumentar os ganhos do dia, ou talvez fosse algo maior, algo que ele não poderia explicar. Ele estacionou o carro em um posto de gasolina, preparou um café amargo na loja de conveniência e ativou o aplicativo pela última vez. A chuva parecia aumentar e os minutos se arrastavam sem que nenhuma chamada aparecesse. Lucas fornece o celular, impaciente, pensando se deveria encerrar o expediente. Foi então que uma notificação surgiu na tela. A corrida parte de um bairro afastado, um lugar que Lucas evitava, especialmente à noite. A área era famosa por ruas mal iluminadas e rumores de assaltos. Mas o valor da corrida era bom, muito acima do normal. Ele hesitou por um momento, mas movido pelo dinheiro e pela pressa de acabar logo, aceitou. O destino era ainda mais estranho. Uma estrada rural que levava a uma região próxima a uma antiga fábrica abandonada, fechada há anos por causa de um acidente fatal. Lucas engoliu em seco. Só mais uma corrida, disse a si mesmo, ligando o motor do carro e ajustando o GPS. Quando chegou ao ponto de encontro, descobriu que o local estava deserto. Era uma rua estreita, sem casas visíveis, apenas cercada por árvores que se erguiam como guardiãs silenciosas. Ele parou o carro e olhou ao redor, tentando enxergar algo através da chuva. No aplicativo, o passageiro era identificado apenas como Dei Silva, sem foto de perfil, sem avaliação. De repente, uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, vestido com um casaco escuro e um chapéu que escondia boa parte do seu rosto. Ele segurava um guarda-chuva velho que pingava incessantemente. O homem abriu a porta do carro e entrou sem dizer uma palavra. Boa noite, disse Lucas, tentando parecer amigável. O passageiro não respondeu de imediato, apenas inclinou-se a cabeça avançada, como se estivesse processando as palavras. Depois de alguns segundos, murmurou algo quase inaudível. Lucas não conseguiu entender, mas decidiu não insistir. Era melhor apenas dirigir e terminar logo. O GPS indicava um trajeto de aproximadamente 40 minutos. À medida que avançavam, a cidade ficava para trás, dando lugar a estradas vazias e escuras. Lucas tentava se concentrar na direção, mas a presença silenciosa no banco traseiro o incomodava. Está chovendo bastante hoje, né? Arriscou Lucas, na tentativa de quebrar o silêncio. Dessa vez o homem respondeu, mas sua voz era estranhamente rouca e pausada. Sim, noites como essa são perfeitas. Lucas não soube o que respondeu. Uma frase parecia comunicada de um significado que ele não conseguia compreender. Ele tentou desviar a atenção ligando o rádio, mas o som que saiu foi apenas estático. Estranho, pensei ele. A rádio sempre funcionou bem naquela região. Mas alguns minutos se passaram e Lucas começou a notar algo peculiar. O trajeto indicado pelo GPS parecia estar errado. Ele tinha certeza de que já havia passado por aquela estrada antes, mas o aplicativo continuava insistindo em práticas que levavam a curvas desnecessárias. Está tudo certo com o destino? O senhor tem certeza de que é por aqui? Disse ele, tentando subir com calma. Está tudo certo com o destino? O senhor tem certeza de que é por aqui? Disse ele, tentando subir com calma. Está tudo certo com o destino? O senhor tem certeza de que é por aqui? Disse ele, tentando subir com calma. O passageiro inclinou-se preferencialmente para a frente, e Lucas sentiu um frio subir pela espinha. O homem respondeu com um sorriso quase imperceptível. Estamos no caminho certo. Lucas engoliu em seco e continuou dirigindo. O ambiente parecia cada vez mais opressivo. A chuva ficou mais forte e o som das gotas no teto do carro era quase ensurdecedor. Foi então que algo impossível aconteceu.
Enquanto passavam por um trecho cercado por árvores, Lucas viu, pelo canto do olho, uma figura parada na beira da estrada. Uma mulher, com cabelos molhados cobrindo o rosto, vestida de branco, apenas observando o carro passar. Ele piscou, confuso, e olhou pelo retrovisor, mas não havia ninguém ali. Você viu aquilo? Disse ele em um tom mais alto, esperando alguma confirmação do passageiro. O homem no banco de trás, apenas radiante, um sorriso que não alcançava os olhos, e respondeu: Continue dirigindo. O homem no banco de trás, apenas radiante, um sorriso que não alcançava os olhos, e respondeu: Continue dirigindo. O homem no banco de trás, apenas radiante, um sorriso que não alcançava os olhos, e respondeu: Continue dirigindo. O medo começou a contar com Lucas. Ele queria parar o carro, encerrar a corrida, mas algo o impedia. Era como se uma força invisível estivesse controlando suas ações, mantendo suas mãos no volante e seus olhos fixos na estrada. A cada quilômetro, a sensação de que algo estava errado aumentava. Os postes de luz começaram a falhar, piscando intermitentemente até que as estradas estavam completamente escuras. Apenas os faróis do carro iluminavam o caminho. Falta muito para chegar, disse Lucas, a voz trêmula. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas inclinou a cabeça novamente, como se estivesse ouvindo algo que Lucas não podia ouvir. Depois de um longo silêncio, ele disse: Estamos quase lá. Foi então que Lucas descobriu algo terrível. O indicador de combustível, que antes estava quase cheio, agora mostrava que o tanque estava praticamente vazio. Ele sabia que isso era impossível, já que havia abastecido um pouco antes de aceitar a corrida. O carro começou a engasgar e Lucas sentiu o desespero crescer. Ele estacionou no acostamento, respirando fundo para tentar se rir. O carro está sem gasolina. Eu vou precisar encerrar a corrida aqui, disse ele, tentando subir firme. Mas quando se virou para olhar para o passageiro, o banco de trás estava vazio. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos no banco traseiro vazio. A sensação de vazio parecia ainda mais opressiva que a presença silenciosa do homem estranho. Ele sabia que havia alguém ali há poucos segundos, mas agora, nada. O banco estava seco, sem sinais de água ou sujeira. Era como se o homem jamais tivesse entrado no carro. Tentando recuperar o fôlego, Lucas abriu a porta do carro e saiu para a estrada. A chuva fria caía com intensidade, encantando-o em instantes, mas ele não se importava. Precisava entender o que havia acontecido. Olhou ao redor, mas a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Não havia casas, postes ou outros veículos, apenas ele, o carro e a noite interminável. Pegou o celular na esperança de ligar para alguém ou verificar o GPS, mas o aparelho estava morto, sem bateria. Lucas tinha certeza de que o havia carregado antes de sair de casa. Era como se todas as suas ferramentas de segurança estivessem sendo arrancadas dele, uma a uma. Foi então que ele ouviu o som, um ruído baixo e constante vindo da floresta à beira da estrada. Não era som da chuva ou do vento, era algo mais denso. Um sussurro, como se dezenas de vozes despertam por ele ao mesmo tempo. Ele tentou ignorar, mas as sugestões inspiradas se aproximam, crescendo em intensidade. Lucas, o que parecia dizer, seu próprio nome ecoando na escuridão. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele entrou no carro, trancando as portas. O painel eletrônico piscava sem controle, e o rádio, que antes só emitia estática, agora reproduzia vozes fragmentadas. Trechos de frases desconexas, gritos abafados e algo que soava como risadas. Lucas abriu os olhos, tentando se convencer de que era apenas um mau funcionamento, mas o rádio se desligou sozinho, deixando o carro em completo silêncio. De repente, os faróis se acenderam sozinhos, iluminando a estrada à frente. O motor, que antes parecia sem combustível, ligado com um ronco profundo. Lucas não tocou em nada. Era como se o carro estivesse vivo, assumindo o controle. Antes que você pudesse reagir, o veículo começou a andar, lentamente no início, mas ganhando velocidade a cada segundo. Ele tentou pisar no freio, mas o pedal estava rígido, imóvel. O carro segue pela estrada como se tivesse um destino próprio. Lucas estava desesperado para o retrovisor, esperando encontrar alguma explicação, mas o que viu foi algo que o fez gelar. Não era o reflexo da estrada atrás de si, mas sim imagens de lugares que ele nunca havia visto. Um corredor estreito, iluminado por lâmpadas que piscavam, paredes cobertas de símbolos estranhos. Figuras humanas paradas, imóveis, com os olhos fixos nele, como se esperassem algo.
Lucas desviou o olhar, tentando ignorar o retrovisor, mas as imagens simplesmente se projetaram em sua mente. Ele começou a ouvir as sugestões novamente, mais altos, mais nítidos. Você está chegando, quase lá, diziam as vozes. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Sua respiração era curta e o suor misturava-se à água da chuva em sua testa. O carro, agora em alta velocidade, virou bruscamente à direita, entrando em uma estrada de terra que Lucas tinha certeza de que não estava no trajeto original. A cada metrô, o ambiente parecia se transformar. As árvores ao redor ficaram mais altas, com galhos retorcidos que apenas mãos tentando agarrá-lo. O céu, antes escuro, agora tinha um tom avermelhado, e a chuva começou a parecer mais espessa, quase como sangue. Depois de alguns minutos que pareciam horas, o carro parou abruptamente em frente a um portão enferrujado. Atrás dele, erguia-se uma construção antiga, uma mansão abandonada que parecia desafiar o próprio tempo. As janelas estavam quebradas, e a estrutura parecia inclinada, como se estivesse à beira do colapso. Lucas não reconhecia o lugar, mas algo dentro dele sabia que era ali que tudo terminaria. As portas do carro se destrancaram sozinhas, e a rádio ligou novamente, reproduzindo apenas uma frase repetitiva: "Saia do carro." Lucas hesitou, mas a pressão parecia insuportável. Era como se algo o empurrasse para fora, obrigando-o a obedecer. Quando finalmente chegou, a chuva parou e o silêncio tomou conta do ambiente. Lucas deu alguns passos em direção ao portão, que se abriu com um rangido ensurdecedor. Ele sentiu como se estivesse sendo presente, mas não havia ninguém à vista. Ao atravessar o portão, as luzes do carro se apagaram, deixando-o completamente à mercê da escuridão. Dentro da mansão, o ar era pesado, quase irrespirável. O chão rangia a cada passo e as paredes eram cobertas por marcas que lembravam riscos humanos. No centro do salão principal, uma mesa longa estava coberta de objetos estranhos. Fotografias antigas, fitas cassete, pedaços de roupas e algo que parecia um diário. Lucas se mudou, abrindo o diário com mãos trêmulas. As páginas estavam cobertas de escritos desconexos, mas uma frase aparecia repetidamente: "Eles nunca saem. Eles nunca saem." Ao virar a última página, encontrei algo que o fez cair de joelhos. Uma foto sua, tirada naquela mesma noite, dentro do carro, com um homem misterioso sentado ao lado dele. Mas ao olhar mais de perto, vemos que o rosto do homem era diferente. Era o rosto dele. Foi nesse momento que ele percebeu o que estava apostando. O carro, a mansão, tudo fazia parte de algo maior. Ele não foi a primeira vítima e certamente não seria a última. Lucas começou a correr, mas as portas da mansão se fecharam com um estrondo. As luzes começaram a piscar e as vozes voltaram, agora mais altas, mais ensurdecedoras. A última coisa que Lucas viu foi seu próprio reflexo em um espelho na parede. Mas não era mais ele. Era o homem com o chapéu, o sorriso vazio e os olhos que remetem a toda a escuridão do mundo. Ele abriu a boca para gritar, mas foi engolido pela escuridão. Quando a polícia encontrou o carro dias depois, ele estava vazio, parado em um posto de gasolina. O motor estava ligado, mas não havia sinais de Lucas ou de qualquer passageiro. O caso foi arquivado como mais um desaparecimento misterioso e a mansão nunca foi encontrada. Ainda assim, os motoristas do aplicativo dizem que, em noites de chuva, é possível ver um carro com faróis vermelhos circulando pelas estradas. E assim termina essa história. Mas será que realmente terminou? Quem sabe, na próxima vez que você pegar um Uber, algo parecido não acontece. Ou será que já aconteceu? Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que adora histórias sombrias. E não esqueça, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui o medo nunca para o próximo.